Só explicar para você, tá? A PGR, a Procuradoria-Geral da República, ela vai fazer uma denúncia contra o Bolsonaro nessas próximas horas. Isso já está certo. Já era, inclusive, para já ter feito. Eles anunciaram que ia fazer hoje até às 6 horas da noite, depois até às 8 horas da noite. Se não sair hoje, vai sair amanhã. Mas o certo é que essa denúncia vai acontecer. Já se sabe até como ela vai acontecer. E aí o Bolsonaro, em pânico total, em completo pânico, ele se esconde atrás de senadores da extrema-direita. Então ele foi conversar com a extrema-direita, não, Bolsonaro, vem aqui. E esse é quase o último respiro do Bolsonaro antes dessa denúncia. Na verdade, é o último respiro do Bolsonaro antes dessa denúncia. E o que aconteceu hoje? Ele foi desesperado até o Senado, mas é um desespero total. Ele começou depois a dar entrevistas e mentiu descaradamente, inventou um monte de coisa. Só para você ter uma ideia, as emissoras tiveram que parar a transmissão para explicar que ele estava mentindo. Porque o que acontece? Quando ele utiliza os veículos de comunicação e coloca as mentiras dele, muitas vezes as pessoas não têm condições de acompanhar depois o desmentido, e aí fica as mentiras dele como verdade. A gente tem dito aqui já há um bom tempo que a estratégia da extrema-direita é essa. Eles querem mentir e enganar o tempo todo. É uma estratégia. É uma forma de lidar com a política, por intermédio das mentiras e das fake news. É uma coisa absurda o que acontece com a extrema-direita. E aí é aquela coisa, agora a própria imprensa já está pensando em estratégias para não deixar essas mentiras seguirem. Ele utiliza o microfone ali para falar um monte de mentiras e fica por isso mesmo. Agora você vai ver o que a CNN fez, parou a entrevista para desmentir. Mas primeiro, eu quero explicar para você o que aconteceu hoje, por que o Bolsonaro foi até o Senado se esconder junto com a extrema-direita lá no Senado. A reportagem saiu hoje mais cedo e eu quero trazer para você agora. Sempre pedindo para você dar o like, hein? Não se esqueça, dê o like, se inscreva no canal. Faça esse favor para dar essa moralzinha aqui pra gente. Vamos lá. A gente tem uma expectativa aqui em Brasília, relatada inclusive nos bastidores do Supremo, que a denúncia sobre a tentativa de golpe que atingirá Bolsonaro e muita gente, ela sai no máximo até amanhã. E é nesse contexto, às vésperas dessa denúncia, que Bolsonaro decide então ir para o Senado fazer esse sinal político. Foi convidado por senadores de oposição para conversar sobre pautas de 2025. E claro que entre elas, o que ele vai conversar? Anistia. Enquanto de um lado a PGR, que é o caminho para processar Bolsonaro, está prestes a dizer que ele tem toda a culpa e por isso deve ser acusado formalmente de tentativa de golpe, ele aqui na política vai para o Senado tentar anistiar os golpistas do 8 de janeiro. Mais cedo, gente, eu falei com o líder da oposição no Senado, que é o senador Rogério Marinho. Eu quero ler para vocês o que ele disse. Ele disse o seguinte: olha, Bolsonaro ele foi convidado para conversar conosco a respeito do início do ano legislativo e das diversas pautas importantes que interessam ao povo brasileiro, incluindo a anistia, conjuntura e outros temas, não há pauta fechada. A oposição tem tratado a anistia aos golpistas do 8 de janeiro como uma pauta de país. Mas a gente sabe que essa é uma pauta da oposição para tentar dissuadir um pouco essa questão dos golpistas agirem em nome de Bolsonaro, que é a grande suspeita. Agora, em relação a isso, sobre essa anistia, é muito interessante a gente observar o movimento do parlamento, como também tinha um bode na sala. O que eles queriam? Gente, perdão total para quem invadiu o 8 de janeiro, invadiu os 3 poderes, porque são depredadores, não são golpistas. É claro que essa tese não cola nem num Congresso que é mais à direita. E aí, para angariar mais votos, o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, já está ali no bastidor amainando, né, dando uma amortecida nessa proposta. E aí é o seguinte, olha, de fato, não vai ser perdão, mas podemos amenizar bastante essa proposta em relação a alguns crimes, né? E aí seria o seguinte, qual que é a linha do Sóstenes Cavalcante? Não dá anistia total aos presos, mas para ganhar mais votos e não parecer tão radical, aí o projeto de lei deve mudar para anistiar parte dos crimes pelos quais as pessoas estão presas, como, por exemplo, dar perdão para crime de associação criminosa,
abolição do Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito e tentativa de golpe de Estado. Anistia, o mais grave, porque esses aqui são os mais graves, inclusive em relação às próprias penas, além do tema que eles abordam. E aí, em relação aos outros crimes, a gente dá uma suavizada, porque ficaria um meio termo. Só explicar para você os detalhes sobre essa última parte aqui da entrevista, tá? O que a extrema-direita quer fazer não é mais livrar os bandidos da cadeia. Eles sabem que isso não vai acontecer. Mesmo porque nós tivemos cerca de 2.000 investigados. Foram 2.000 pessoas investigadas. Dessas 2.000, 898 pessoas foram responsabilizadas. E aí o que aconteceu? Nós temos 384 condenações. 384 pessoas já foram condenadas desses golpistas, esses terroristas que fizeram esse agito todo, inclusive no 8 de janeiro. E aí, nós tivemos 527 acordos de não persecução penal. 527. O que significa isso? São pessoas que aceitaram fazer um acordo para que eles não fossem processados. Então, veja bem, aqueles que foram condenados, esses cerca de 300, ao todo foram 384, eles estão entre os mais perigosos e estão entre aqueles mais radicalizados, que não aceitaram o acordo de não persecução penal. O que é não persecução penal? Você vai precisar cumprir algumas coisinhas simples ali, como, por exemplo, fazer um curso sobre democracia, aprender o que é democracia. Você recebe uma multa que você pode pagar, né? Algo que você possa pagar. Foi arrecadado algo em torno de R$1.700.000 em multas e você fica 2 anos sem entrar na internet. Esse é o acordo. Então é um acordo simples e fácil de você cumprir. Então nós tivemos esse número, 587 pessoas que fizeram esse acordo de não... 527 pessoas que fizeram esse acordo de não persecução penal. Então o que eles estão tentando? Eles estão tentando livrar a barra desses outros 380, ao todo aqui, né, o número 384. Então são esses que eles querem livrar a barra. Só que são bandidos. Muitos estão presos e outros foragidos. Então é importante você entender isso, entender o que está acontecendo em relação ao que está pedindo os extremistas. A verdade, isso precisa ser colocado aqui para você, é que a extrema-direita tem uma pauta que é dela. O Brasil não se importa com esses bandidos. O Brasil não apoiou em nenhum momento o que eles fizeram no 8 de janeiro. Todo mundo achou errado. Você não vai conversar com pessoas e vai falar assim, olha, foi certo o que foi feito no 8 de janeiro? Ninguém vai falar, foi sim, hein? Tinha que destruir tudo aquilo lá mesmo. Ninguém vai falar, olha, tinha que ter colocado aquela bomba naquele ônibus que explodiu o aeroporto no dia 24 de dezembro. Ninguém vai falar, olha, estava certo em derrubar aquele ônibus do viaduto. Não existe isso. Então essa é uma pauta da extrema-direita. Só que o Bolsonaro, ele precisa pedir a anistia dessas pessoas para diminuir a pena dele. Então o interesse é do Bolsonaro, exclusivamente do Bolsonaro. Por isso que ele foi hoje lá no Congresso e por isso que ele foi fazer essa visita ao Senado no desespero. Ele chegou a dar uma entrevista lá e eu quero trazer para você um trecho dessa entrevista, olha só. O senhor está tranquilo? O senhor pretende ficar em Brasília? Olha pra minha cara, o que tu acha? Eu não tenho nenhuma preocupação com as acusações, zero. Há 10 dias eu conversei com o Kassab, a conversa é reservada. Ele falou já em parte o que aconteceu. Hoje, o que eu sinto conversando com parlamentares, como o do PSD, a maioria votariam favorável. Eu acho que na Câmara já tem quórum para aprovar a anistia. E o apoio em relação aos presidentes? O senhor conversou com o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota? Não, eu conversei lá atrás com eles. Pô. O Hugo Mota tem dado declarações. Recebeu aquela senhora com 6 filhos, né, o mais velho de 10, o mais jovem de 10 meses, cujo marido condenado a 14 anos está foragido, talvez esteja na Argentina. Isso eu te pergunto, essa punição é justa? Essa dosimetria é justa? 14, 17 anos de cadeia? Aquela senhora do batom, com 17 anos de cadeia, com 2 filhos pequenos, é justo isso? A intenção dela é dar um golpe de Estado? Alguém estava armado ali para mudar o Estado Democrático de Direito? Não. Eu pergunto para vocês, se eu estivesse aqui dia 8 de janeiro, onde vocês acham que eu estaria agora?
Presidente, Os presidentes se comprometeram em pautar? Não, eu conversei com eles, cumprir o regimento. Se conseguir a assinatura para urgência, é votado o requerimento e se for aprovado, entra em pauta. Eu não fiz um pedido específico, o pedido é seguir o regimento e como o próprio Hugo Mota disse, nós não podemos ignorar a pauta do maior partido aqui da Câmara. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre fica mais fácil. Aí o Senado aqui, com o Marinho aqui. Não, mas os dois, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, fica mais fácil de aprovar isso? Não, eu acho que não vai ter dificuldade de botar em pauta. A nossa preocupação é botar em pauta, né, e arranjar votos para isso. O presidente apenas não obstruir. Muito dificilmente vai ser colocada em pauta essa questão da anistia, e não é o momento para isso. E se colocar em pauta, também não tem nenhuma chance direta, né? Pode até ser que aprove, mas também não tem nenhuma garantia de que vai ser aprovado a anistia. Então, o que vai acontecer agora é que ele vai ser denunciado pela PGR e ele vai ser preso. E ele está tentando de todas as formas fugir dessa responsabilidade. Para que ele possa ser julgado no STF, há necessidade da apresentação de denúncia da PGR. A PGR já anunciou que vai denunciar Bolsonaro. E os crimes são absurdos. Hoje foi descoberto uma série de questões que nós vamos trazer aqui nos próximos vídeos. Assim que for anunciada essa denúncia da PGR, nós vamos fazer um vídeo especial trazendo para você todos os detalhes. Você vai saber tudo em detalhes aqui sobre essa denúncia. Mas como eu disse para você que imediatamente após ele dar essa entrevista, ele já foi desmentido pela imprensa, eu quero colocar aqui a própria CNN desmentindo detalhes dessa entrevista do Bolsonaro. Olha só. Ele fala uma informação falsa. Lula teria se reunido com traficantes do Morro do Alemão. Isso não existe. Isso já foi negado até pela polícia do Rio de Janeiro. E aí ele fala da pesquisa que a gente vai dar daqui a pouquinho, uma pesquisa da Paraná Pesquisas, que aponta Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro à frente de Lula. É sempre importante lembrar, uma pesquisa que foi paga pelo próprio PL, ou seja, foi encomendada pelo próprio partido e acabou dando esse resultado satisfatório. Então, como você vê, né, a própria CNN para a entrevista para desmentir o Bolsonaro, dizendo, olha, ele está mentindo. O que ele está falando a respeito do Lula não é verdade. E ele falou um monte de outras coisas que ficam evidenciadas essas intenções vagabundas. Bolsonaro é um sujeito nojento. Ele sempre se fez por intermédio de mentira, fake news. E tem pessoas que simplesmente acreditam nisso sem critério. O que leva as pessoas a acreditar em qualquer coisa que o Bolsonaro fale é o ódio. É o pior sentimento que uma pessoa pode ter. É o ódio contra o Lula, o ódio contra o PT, o ódio contra a esquerda. E aí faz com que tudo que o Bolsonaro fale vire verdade. E esse é o maior desespero, principalmente que nós de setores progressistas temos. Porque a gente acaba tendo que explicar uma série de coisas que as pessoas simplesmente não querem entender. Então, veja bem, nós temos uma quantidade enorme de evangélicos que batem palmas para o Bolsonaro e se esquecem que o diabo é o pai da mentira. Estão servindo ao próprio Satanás. O diabo é o pai da mentira. E vocês estão servindo ao mentiroso, que por sua vez só pode estar servindo o diabo. É uma coisa assustadora isso. A gente fica em pânico quando a gente vê isso. Mas aqui está bem claro para você o desespero. A PGR já anunciou que vai fatiar as denúncias. Então ela vai fazer em duas partes, não vai denunciar todo mundo junto. Isso vai facilitar para que o processo seja levado adiante pelo STF. E o STF vai conseguir dar uma resposta, muito provavelmente, ainda esse ano, antes de ano de eleição, e pode colocar o Bolsonaro na cadeia. O que você acha a respeito disso, hein? Eu tenho curiosidade em saber. O que você pensa a respeito disso? Você é a favor ou contra a prisão do Bolsonaro? Coloca aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber. Não se esqueça de dar o like no vídeo e olha, por favor, se inscreva no canal. A gente está nessa meta de chegar aos 700 mil inscritos. A gente está tão pertinho. Com a sua inscrição, a gente vai chegar lá. A gente tem uma dica especial da renda extra. E quando você quiser saber informação sobre essa dica, é só você entrar aqui no primeiro comentário fixado. Eu mesmo vou explicar para você. Então entra aqui, primeiro comentário fixado, e você vai saber como que você vai trabalhar da sua casa, no horário que você quiser, no dia que você quiser, no tempo que você quiser, e você vai ter um dinheirinho a mais todo final do mês. Todo final do mês você tem lá R$500, R$1.000,
todo mês. É uma renda extra para você, é um trabalho, tá? Então basta você trabalhar, evidentemente. Para você saber o que é, você não paga nada, é só você entrar aqui, eu explico para você, aí depois você decide se você quer ou não entrar para essa escola, vale muito a pena. E olha, eu peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude e fortaleça o nosso trabalho. Todos os dias nós estamos aqui, hoje é o segundo vídeo do dia, então você pode nos ajudar. Por favor, seja um inscrito aqui do canal, seja um membro do canal. Você tem um membro aqui, ó, seja membro do canal, um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Isso é muito importante para o nosso trabalho. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Dê essa força pra gente, qualquer valor pelo Pix, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson.